A Volkswagen estuda fechar fábricas na Alemanha numa medida que seria inédita em 87 anos de história da montadora. A Volkswagen anunciou que vai suspender a produção nas fábricas. A empresa adotou o regime de demissão temporária, conhecido como layoff. De acordo com notícias recentes, o ex-CEO da Volkswagen está enfrentando a possibilidade de prisão devido ao escândalo do Dieselgate, ocorrido 9 anos atrás. Enquanto isso, o atual CEO da Volkswagen, Oliver Blume, enfrenta tensões com os sindicatos, pois demissões em massa estão previstas, ameaçando milhares de empregos na Alemanha. A empresa também está enfrentando a possibilidade de fechamento de fábricas no país devido a vendas fracas. Atualmente, 2 fábricas da Volkswagen estão ociosas, o que representa um problema, pois esses ativos ainda constam no balanço da empresa, mas não estão gerando produção. Os sindicatos têm demonstrado insatisfação com os fechamentos de fábricas, e isso se intensificou após a demissão do CEO anterior, que havia alertado sobre a necessidade de reduzir a força de trabalho na Alemanha. Além disso, o grupo Volkswagen enfrenta dificuldades para lidar com uma dívida de 190 bilhões de dólares, que permanece e possivelmente até cresceu. Essa dívida, em grande parte vinculada a fábricas de motores de combustão interna, precisa ser financiada, mesmo que muitas dessas fábricas estejam operando de forma intermitente. Para agravar a situação, a Volkswagen afirmou que precisa investir 200 bilhões de dólares para se transformar em um grande fabricante de veículos elétricos e híbridos plug-in, a fim de competir com empresas como a BYD, cuja venda de veículos elétricos cresceu mais de 100%. Para apoiar essa transição, a Volkswagen tem investido bilhões de dólares em empresas como Spain e SAIC Motors, enquanto tenta se estabelecer como uma líder no setor de mobilidade elétrica. A Audi, uma marca do grupo Volkswagen, anunciou que passará a utilizar as plataformas de veículos elétricos da SAIC Motors. Além disso, a Volkswagen adquiriu uma empresa de software na China por 2 bilhões de dólares, ao mesmo tempo em que enfrenta a necessidade de fechar fábricas na Alemanha devido aos altos custos de produção. A empresa também investiu 5 bilhões de dólares na Rivian, uma startup de veículos elétricos nos Estados Unidos. Em resposta a um comentário de H-Mars Catalog sobre esse investimento, Elon Musk questionou: de onde eles vão conseguir esse dinheiro? Destacando as dificuldades financeiras da Volkswagen, que está considerando o fechamento de suas próprias fábricas na Alemanha. O CFO da Volkswagen, Aaron Antlitz, também revelou a gravidade da situação, descrevendo a empresa como estando em crise, utilizando exatamente essa palavra. Ele comentou sobre a insatisfação dos trabalhadores com a decisão de fechar 2 fábricas na Alemanha para reduzir custos, enquanto a Volkswagen continua investindo bilhões de dólares nos Estados Unidos e na China. A principal razão, segundo Antlitz, é que os custos de mão de obra e produção na Alemanha são significativamente altos e ineficientes. O CEO da Volkswagen admitiu que fabricar um veículo elétrico na empresa leva 3 vezes mais tempo do que na Tesla, o que representa um enorme peso financeiro. Além disso, o CFO da Volkswagen alertou que a empresa tem apenas 1 ou 2 anos para reverter a crise. Durante uma reunião com os trabalhadores na sede da empresa em Wolfsburg, Antlitz explicou que as vendas dificilmente voltarão aos níveis anteriores à pandemia. Isso se deve, em parte, à aceitação de que a situação na China, uma importante fonte de receita, não irá melhorar como antes, e os bilhões de dólares provenientes desse mercado estão se esgotando. A Volkswagen anunciou que terá que fechar 2 fábricas na Alemanha, marcando os primeiros fechamentos de fábricas em sua história, como parte de uma estratégia para cortar custos. Isso se deve à redução de 500 mil unidades na demanda anual. No entanto, especialistas afirmam que essa diminuição é apenas o começo. A indústria automotiva global está encolhendo, e os fabricantes de automóveis chineses estão capturando uma fatia cada vez maior do mercado, o que significa que a Volkswagen poderá continuar perdendo vendas nos próximos anos, potencialmente chegando a milhões de unidades perdidas. Apesar das comemorações pelos 50 anos do Golf, a Volkswagen está enfrentando uma crise séria. O CFO, Aaron Antlitz, explicou que o mercado automotivo na Europa contraiu desde a pandemia e que é improvável que volte aos níveis anteriores em breve. Além disso, as vendas do grupo Volkswagen na China estão em queda, o que afeta gravemente a receita da empresa, já que a China, antes uma fonte significativa de lucros, está se tornando um mercado desafiador para as montadoras tradicionais. A situação das montadoras tradicionais na China, como a Volkswagen, está em declínio, especialmente com a crescente adoção de veículos elétricos. Embora as vendas de veículos elétricos tenham aumentado 23% globalmente neste ano, esse crescimento não se refletiu nas vendas dos fabricantes tradicionais. Em vez disso, montadoras chinesas, como a Zeekr e a Leapmotor, estão experimentando crescimentos explosivos, com aumentos de vendas superiores a 100%.
A Volkswagen afirma que ainda venderá cerca de 500 mil carros a combustão por ano, com potencial de atingir 1 milhão no próximo ano. Entretanto, eles têm um prazo limitado de 2 anos para reduzir a produção e cortar custos, a fim de estabilizar a empresa. Parte da estratégia da Volkswagen envolve uma colaboração com a XPeng, uma fabricante chinesa de veículos elétricos, para melhorar seu software, uma área em que a Volkswagen tem enfrentado grandes dificuldades e retornos de investimento insatisfatórios. O software defeituoso foi um dos principais motivos para a queda das vendas de veículos elétricos, como o ID.4, nos Estados Unidos, com muitos clientes insatisfeitos, algo que o próprio CEO da Volkswagen na América do Norte reconheceu. Além da crise de vendas, a decisão de fechar as fábricas gerou indignação entre os funcionários da Volkswagen na Alemanha. O sindicato IG Metall está alertando para uma possível greve em resposta à decisão. O CEO da Volkswagen, Oliver Blume, reforçou a gravidade da situação ao afirmar em uma reunião em Wolfsburg: "Não há mais cheques vindos da China", referindo-se à perda da competitividade da empresa diante das montadoras chinesas de veículos elétricos, que oferecem produtos melhores a preços mais baixos. Nos últimos 10 anos, 50% dos lucros do grupo Volkswagen vieram da China, o que torna o mercado chinês crucial para a empresa. Além disso, 40% das vendas globais do grupo ocorreram na China, onde a margem de lucro por unidade vendida era maior do que em qualquer outro lugar. Com a recente queda nas vendas e a crescente concorrência de montadoras chinesas, a Volkswagen enfrenta uma crise financeira severa. A empresa, que já acumula uma dívida de quase 200 bilhões de dólares, está lutando para se adaptar à transição para veículos elétricos e enfrenta o fechamento de fábricas de motores a combustão, perdendo sua principal fonte de lucros. O CEO do grupo Volkswagen, Oliver Blume, reconheceu a gravidade da situação, afirmando que a indústria automotiva mudou drasticamente no segmento de volume nos últimos anos. Ele garantiu que a Volkswagen implementará medidas para se tornar mais lucrativa, mas muitos veem essas declarações como vagas e carentes de um plano concreto. A empresa fala em se salvar, mas os desafios são enormes. Se você estivesse no comando da Volkswagen, o que faria para reverter essa crise? Obrigado por assistir, e para continuar se atualizando, assista o vídeo a seguir, tenho certeza de que será perfeito para você.